Olá, chegamos ao final do nosso curso e neste final de curso eu escolhi treinar com você por meio de uma prova bem recente, de alto nível, uma prova ótima, um ótimo momento para finalizarmos o curso, testando os seus conhecimentos, fazendo revisão de tudo que estudamos juntos, cada item da teoria, por meio de questões da Fundação Carlos Chagas, que é a banca que vai elaborar a sua prova. Diante de cada questão, eu fui aí colocando os assuntos do seu edital, até para você ver, né, o item por item, eu fui colocando. Então, quando é questão de verbos, eu coloquei flexão verbal, até para você entender bem o conteúdo programático do seu edital e perceber que tudo que está lá no conteúdo programático de língua portuguesa, para você que vai fazer o concurso do TRE Paraná, foi trabalhado aqui ao longo do nosso curso. E agora, o que você vai fazer é treinar comigo e ver a aplicabilidade de tudo. Aproveite também o sistema com questões, né, o banco com milhares de questões que o Aprova Concursos disponibiliza para você e continue treinando aí com mais questões da FCC. Então, aproveite a sua aula, vamos lá. A primeira questão é deste item do edital, flexão nominal e verbal. Ela diz assim: esta poderia ser uma preocupação relativamente menor estivesse a ambiguidade de escolha limitada à preferência direta por bem ou mal. A banca traz o estivesse, a forma verbal estivesse, e diz assim: ao reescrever-se o trecho acima, com o verbo poder flexionado no futuro do presente do indicativo, a forma verbal estivesse deverá ser substituída. Ora, então, que assunto é esse de que a banca trata nessa questão? Perceba que nós temos o verbo poder, que inicia a frase e está no futuro do pretérito. Futuro do pretérito que veio ligado ao verbo estar, no pretérito imperfeito do subjuntivo. O futuro do pretérito, portanto, está nesta frase do enunciado adequadamente correlato a um verbo estivesse, a um verbo no passado. O nome disso é correlação semântica dos tempos verbais. Assunto que você estudou comigo. Lembra que nós vimos que futuro do pretérito deve vir correlato a verbo no passado. Foi exatamente o que aconteceu. Ele veio com o imperfeito do subjuntivo. Mas agora, isso vai mudar. Agora a banca convida o candidato a trocar o poderia pelo poderá. E aí, como é que vai ficar a frase? Então, o que você vai fazer agora? Você vai trocar o poderia pelo poderá e automaticamente você vai ter que trocar o estivesse. Por quê? Você vai ter que mexer no estivesse. Porque se agora você vai colocar o futuro do presente, este verbo não vai poder mais ficar no passado. Então, leia a frase e substitua. Esta poderá ser uma preocupação relativamente menor. Ora, você vai ter que procurar um outro verbo que fique no subjuntivo, só que não vai poder ser mais o imperfeito, o passado do subjuntivo. Se você vai ter que escolher um tempo no subjuntivo para ficar correlato ao futuro do presente, futuro do presente tem que vir correlato a presente. Futuro do pretérito correlato a pretérito. Ora, se sai o futuro do pretérito e entra o futuro do presente, o outro verbo vai ficar no presente do subjuntivo. Resposta à letra E. Então, por que a letra E? Porque a letra E manteve o modo verbal do subjuntivo, só mudou o tempo de passado imperfeito do subjuntivo, passou a ser presente do subjuntivo. E a frase vai ficar: esta poderá ser uma preocupação relativamente menor, esteja a ambiguidade, esteja
presente do subjuntivo. O nome disso é correlação semântica. Lembrou? Tá, futuro do pretérito deve vir correlato a pretérito, futuro do presente a presente. Se você vai trocar um tempo lá da frase, tem que manter o modo. Se estava no subjuntivo, continuou no subjuntivo, só que aí você foi ao presente do subjuntivo. Ficou claro? Agora nós vamos revisar um outro item do seu edital, que é pronomes, emprego, formas de tratamento e colocação. Neste item do edital, a banca trabalha muito as relações de coesão, de conexão das informações do texto. Isso vai vir na sua prova. Então, são questões em que a banca sublinha um pronome, destaca um pronome, um elemento do texto, um elemento coesivo, e quer saber o que ele retoma. Isso veio na prova de analista judiciário do TRE de São Paulo. Veja. Vinha assim: que o visitante possa caminhar em direção a um quadro e não ao lado dele. Então, a banca destaca o pronome dele e quer saber a referência de cada pronome desses aqui. Saber o que aqui o pronome se refere, toda vez que a banca perguntar aqui o pronome se refere, referência textual é o mesmo que substituição textual. Você tem que ver o que esse pronome dele está substituindo. Nesse caso aqui, você nem precisaria ir ao texto. Leia e você vai ver. Que o visitante possa caminhar em direção a um quadro e não ao lado dele. Dele está retomando quadro. É como se eu dissesse, e não ao lado do quadro. Bom, então, pode ser letra B, pode ser letra C ou pode ser letra E. Tá. Agora vamos para o segundo. Isso produz um efeito completamente diferente, especialmente se não queremos que ele apenas olhe para o trabalho, mas veja, esse o é um pronome pessoal oblíquo átono, lembra? O, a, os, as, os pronomes oblíquos átonos. Nesse caso, qual é a referência textual dele? O que ele está substituindo? Esse o está substituindo um elemento que está aqui mesmo nesse trecho. Você nem precisa ir ao texto, está retomando trabalho. Pronto, já achamos a resposta. Resposta letra B. Só para você ter certeza de que é a letra B, vamos agora a esse pronome relativo no qual. Lembrando que esse no qual é resultante da contração da preposição em mais o pronome relativo o qual. E nós vamos lá ao segundo parágrafo constatar qual é a referência desse pronome o qual. Lá no segundo parágrafo, ele diz assim, vou achar aqui para você, este critério, olha, a finalidade do museu é ajudar a ter consciência, manter um espelho na frente do espectador, no qual ele possa se reconhecer. Observe que aqui nós temos dois pronomes, olha, o pronome ele, a banca não perguntou do pronome ele, mas eu quero aproveitar e treinar com você. Ele está retomando o espectador, ou seja, ele, o espectador, possa reconhecer a si mesmo. Esse se também se refere a espectador, porque ele reconheça a si mesmo, o espectador. E esse no qual está se referindo ao espelho. Porque se você organizar essa frase, olha como é que vai ficar. O espectador possa reconhecer a si mesmo no espelho. Por isso, a resposta foi letra B. Muito legal, né? Porque você saber as referências dos pronomes ajuda você, inclusive, a entender o texto. Porque muitas vezes você percebe que o texto é confuso, né? Que são muitas informações, mas na verdade foi porque você não fez as referências textuais. Isso é um assunto que sempre vem nas provas da FCC. Referência de pronomes. Um outro assunto muito importante do nosso curso, conjunções. Isso é um verdadeiro patrimônio. A gente sabe que isso vai cair e vai vir forte na sua prova. Um assunto que nós frisamos bem, lembra? As relações de causa e consequência. Vamos treinar isso comigo agora. Vamos lá. A questão diz assim, percebe-se uma relação de causa e efeito nessa ordem. Olha, tem que ser nessa ordem, tá? Primeiro a causa, depois o efeito. Entre as seguintes orações. Bom, só para relembrar,
Como é que se organizam as relações de causa e efeito no texto? Vamos lembrar? Elas ocorrem assim, olha, como é que você vai identificar uma relação de causa e efeito? Um macete é o fato de fez com que. Em que o fato de é a causa e o fez com que é o efeito. Então, é assim que você vai identificar, né, perceber que há uma relação de causa e efeito na frase. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai procurar a única alternativa que tenha esse sentido de o fato de fez com que. Vamos lá. Letra A. Na civilização contemporânea, online, conectado o tempo todo, se não for registrado e postado, não aconteceu. Ora, esse se, concorda que esse se aí, ele tem um sentido de caso? Caso não seja, não é causa e efeito. Esse se aí você conhece, ele é uma conjunção condicional. Então, há uma relação de condição, hipótese. Isso vai ajudar você bastante na hora da questão, porque quando você vir que é uma conjunção condicional, você fala, poxa, eu quero causa e efeito, então não é o que eu quero. Então, identificar os sentidos das conjunções ajuda muito você nesse tipo de questão. Vamos ver a B. Sendo tudo tão novo nessa área, ainda engatinhamos a respeito de uma etiqueta que equilibre a convivência entre câmeras, pratos, extroversão e intimidade. O fato de faz com que. O fato de, veja se você não consegue transformar essa letra B em uma relação de causa e efeito. O fato de ser tudo tão novo nessa área, o fato de tudo ser tão novo, não faz com que nós ainda engatinhemos nessa etiqueta? Não existe aí uma relação de causa e efeito? Ora, qual é a causa? É tudo muito novo. Qual é a consequência? Estamos ainda engatinhando. O fato de faz com que achamos a relação de causa e efeito. Resposta à letra B. Perceba que nesse tipo de questão, nem sempre virá uma conjunção para te ajudar. Uma conjunção causal, uma conjunção consecutiva, nem sempre. Nem sempre você vai ter uma conjunção ali. Então, esse macete de usar causa e efeito, o fato de faz com que, isso te ajuda bastante. Outra coisa, procure resumir o que você está lendo, como eu fiz aqui. Olha, então eu marquei as informações mais importantes. O fato de ser tudo tão novo faz com que nós estejamos ainda engatinhando. Quando você destaca as informações essenciais, fica mais fácil. Quando você resume aquilo ali, fica mais fácil entender as relações semânticas entre as informações da frase, tá bom? Vamos às outras opções? Letra C. Houve um tempo em que eu comia um monte de coisas e não precisava contar nada para ninguém. Esse E aqui, se você perceber bem, ele tem um valor adversativo, né? Esse E tem o sentido de porém, mas, porém, né? Ele tem um valor, quer dizer, você diz assim, ó, eu comi um monte de coisa, mas não precisava contar. Então, eu fazia o que eu queria. Hoje não, hoje a gente tem que contar tudo para todo mundo, tá tudo nas redes sociais. Então, vê, não era relação de causa e efeito. Você queria relação de causa e efeito, não era. D, reconheço que, talvez antiquadamente, ainda sinto desconforto em ver casais e famílias à mesa, nos salões, cada qual com seu smartphone, sem diálogos presenciais ou interações reais. Não há uma relação de causa e efeito, né? Porque se você for pensar bem, o que seria a causa aqui? Não é? O desconforto? Não. Então não há uma relação de causa e efeito, só há um pronome relativo, uma relação aqui de retomada, mas não há, enfim, não há nenhuma relação de causa e consequência. Muita gente, você sabe que muita gente marcou a letra D? Muita gente marcou a letra D dizendo assim, eu participei muito desse concurso, foi um concurso importante, hoje eu moro em São Paulo, preparamos muitos alunos para esse concurso, e eu me lembro de que muita gente falou assim, mas eu senti um cheiro de consequência nessa frase. Só que
existia até uma consequência, mas não existia uma causa. Não é? Porque muita gente falou assim, eu senti um desconforto, isso não é uma consequência, mas cadê a causa? Não existe causa. Então, você precisa achar uma alternativa em que ali haja uma causa e uma consequência. A banca disse isso no enunciado, não é? A banca disse isso. Assinale a alternativa que tem uma relação de causa e consequência nesta ordem. Não poderia ser. E a letra E, ela tinha um contudo, ela apresentava um contudo, que você sabe, é uma conjunção adversativa. Então, não havia aí também uma relação de causa e consequência. Ou seja, só em você ver que esse contudo é adversativo, você já nem perde tempo com a questão. Porque você fala, bom, se há uma relação de adversidade, não pode ser essa a opção. Causa e efeito, causa e consequência é um assunto que vem muito. Nessa prova, para o TRE de São Paulo, isso vem em mais de uma questão. Eu trouxe outra para você, veja só. A banca diz assim, o segmento, isso significa que devemos abolir o mármore, o veludo, introduz. Então, a banca, na verdade, ela quer saber se esse segmento, isso significa que é uma exceção, uma decorrência, um critério que inviabiliza, uma concessão ou uma possível causa. Veja, é difícil olhar para isso só sem ir ao texto. Como é que nós vamos saber se isso é causa, se isso é consequência, se isso é concessão, sem voltarmos ao texto e ver as informações ali? Esse trecho está se referindo aqui. Vamos voltar ao texto e vamos ver aqui outro trecho. Esse trecho aí se refere. Porque não dá para saber se ele é causa ou consequência olhando só para ele. É assim que você tem que fazer na prova. Veja. Vamos lá ao segundo parágrafo. E lá no segundo parágrafo, vamos localizar a informação. Então, ele diz assim, ó, isso significa, aqui está o trecho, mas nós vamos ler o anterior. E aí sim, vamos buscar a relação semântica entre eles. Ele diz, este critério nos leva também a mostrar a arte de todos os tempos, olha, mostrar a arte de todos os tempos dentro do ambiente atual. Então, resuma o que você está lendo, resuma. Ele disse, mostrar a arte. Então, ele vai mostrar a arte de todos os tempos. Se, ele diz, vai mostrar a arte de todos os tempos dentro do ambiente atual, o fato de termos que mostrar a arte dentro do ambiente atual faz com que tenhamos que abolir o mármore, o veludo, as colunas gregas, que são interpretações do século XIX. O fato de, veja como não há aí uma relação de causa e consequência. O fato de termos que mostrar hoje a arte no ambiente atual faz com que tenhamos que abolir tudo que seja do século XIX. O fato de faz com que, se isso aqui no texto, então, é a causa, essa informação, isso significa que tal, é o efeito. Ora, efeito é o mesmo que, é sinônimo de consequência e é sinônimo de decorrência. Resposta letra B. Decorrência do que é dito anteriormente. E aí fica mais uma dica para você. Quando a banca fala em decorrência, não estranhe isso, tá? Decorrência é o mesmo que efeito, é o mesmo que consequência. É uma outra forma de a banca pedir a relação de causa e efeito no texto. Vamos fazer mais uma. A banca diz assim, eles são grandes porque o artista moderno quer nos envolver com o seu trabalho. Aí a banca fala, com as devidas alterações, caso se invertam
as relações de subordinação da frase acima, mantém-se o sentido original. Então, a banca quer inverter as relações de subordinação da frase acima. Como é que você vai inverter as relações? O primeiro passo é saber quais são as relações semânticas da frase acima. Ora, eles são grandes. Isso é o que e isso é o que? É só você ver a conjunção. Você entendeu o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que ir lá ao trecho e saber quais são as relações de subordinação. Adriana Figueiredo, o que a banca pergunta, o que ela quer? Relações de subordinação foi o que você estudou comigo lá em conjunções. Concessão, causa e efeito, adversidade. Então, o primeiro passo é isso, identificar o que é cada trecho desses aí. Depois você vai inverter. Ora, com esse porquê, eu sou feliz. Esse porquê aqui é uma conjunção causal, em que o efeito é eles serem grandes e a causa é o artista moderno querer nos envolver com seu trabalho. Veja como não há aí também uma relação de causa e efeito. O fato de o artista querer nos envolver com seu trabalho faz com que eles tenham que ser grandes. Tá, os quadros, enfim, as obras são grandes porque o artista quer nos envolver com seu trabalho. Era isso que ele queria dizer lá no texto. Causa e efeito. Agora você vai inverter. O que significa inverter? Inverter significa que você vai começar com isso. Você vai começar com isso, então já não vai ter mais essa conjunção. Você vai colocar outra conjunção, porque agora você começa a frase pela causa e vai colocar a conjunção antes do efeito. Então, você vai procurar aí uma conjunção que traga essa ideia de efeito, de consequência. Resposta à letra D. De maneira que. De maneira que é uma conjunção consecutiva. De maneira que é o mesmo que. De forma que. De sorte que. Memorize essas conjunções consecutivas. Elas sempre vêm na prova. De maneira que, de forma que, de sorte que, são conjunções consecutivas. Então, agora, você vai inverter e vai usar a conjunção consecutiva. Ou seja, entenda, você vai começar a frase pela causa, então já não vai ter mais a conjunção causal. A conjunção que virá aqui será a conjunção consecutiva. Nesse tipo de questão, outra dica, você vai ter sempre duas opções que sejam iguais. Olha aqui. A despeito de e com quanto são iguais, são concessivas. Então, isso ajuda você a eliminá-las. A letra C é inconformidade com, que é conformativa, e a letra E, uma vez que é causal. Uma vez que é igual ao porquê. Não poderia, porque inverteu, se inverteu, já não vai começar mais com a conjunção causal, vai ter que ser a consecutiva. Você entendeu? Muito boa essa questão, né? Agora, vamos a um outro item que você estudou arduamente comigo. Veja, vozes do verbo, isso vai cair na sua prova. Vamos lá com uma questão também do TRT. A construção que pode ser reescrita com o verbo na voz passiva é... Bem, toda vez que a banca vier com esse tipo de questão, ela quer saber se a frase pode ser reescrita na voz passiva. Não esqueça. Aprendemos que voz passiva só é possível com verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Então, só é possível existir voz passiva com verbo de transitividade direta. Portanto, não perca tempo. Não perca tempo, não precisa ficar passando cada frase dessas aí para passiva, não. Você vai procurar uma alternativa que tenha um verbo com transitividade direta. Pode ser VTD ou VTDI. Resposta letra D. Publico ativamente fotos de minhas fornadas. Quem publica, publica alguma coisa.
esse verbo é transitivo direto. Fotos é o objeto direto. É claro, você pode passar essa frase para passiva na hora? Pode, mas vai perder tempo. Nesse tipo de questão, você tem que ganhar tempo. Você não pode ficar diante de cada frase tentando passar para passiva. Você vai diretamente à transitividade do verbo, tá? E aí, essa frase na letra D, na passiva, ficaria assim: fotos de minhas fornadas são publicadas. Fotos são publicadas. Ficaria assim, tá bom? A letra A foto chega tinindo. Quem chega, chega. O verbo é intransitivo. A letra B, quem sai, sai. O verbo também é intransitivo. Na letra C, quem interage, interage com alguém. O verbo é transitivo indireto. E na letra E, o verbo estar é um verbo intransitivo. Quem está, está. Tudo bem? Agora, nós vamos a uma questão de concordância. Vamos treinar concordância juntos? Vamos lá, para fechar esse vídeo, concordância é patrimônio para você que faz essa prova. É um dos assuntos mais importantes. Quanto à concordância padrão, está escrita corretamente a frase, a banca que era correta. Então, nós vamos aí achar a certa e depois, em cada alternativa, vamos identificar todos os erros. Aproveite. Letra A. O homem sempre buscou. O buscar está no singular, concordando com seu sujeito no singular. Certinho. O homem sempre buscou capturar o instante em imagens. Isso nunca foi tão fácil quanto hoje. Quando o ato de registrar, o ato no singular se tornou no singular também. Mais importante que o próprio registro. Tá tudo certo. Resposta letra A, que era correta. Bom, agora vamos marcar os erros de cada uma das outras assertivas. Na letra B, o certo teria sido dizer constatam-se, porque maneiras é sujeito desse verbo e é sujeito que está no plural, então teria que ser constatam-se muitas maneiras de compartilhar informação. Mas nenhum meio de comunicação vem se mostrando tão poderoso quanto as redes sociais. O resto estava certinho na letra B. Na letra C, em meados da década passada, fotografar, veja que fotografar é um sujeito que tem um verbo. Então, é um sujeito oracional. Lembra? Sujeito oracional é aquele que é uma oração, é aquele que tem um verbo. Então, quando o sujeito possuir um verbo, ele será o sujeito oracional. Por isso, já que o sujeito é oracional, o verbo envolver deve ficar na terceira pessoa do singular. Fotografar alimentos envolvia uma série de questionamentos que parecem... Esse parecem está no plural? Está certo esse parecem no plural? Sim. Por quê? Porque quando você tem um coletivo partitivo, uma série de, a maioria de, grande parte de, você pode ter duas opções de concordância. Nesse caso, ele ficou no plural concordando com questionamentos. Mas também poderia ter ficado no singular concordando com o núcleo série. Série que parece não fazer mais sentido. E isso você estudou comigo lá em concordância, lembra? A maioria de, grande parte de, grande número de, uma série de. Nesse tipo de estrutura, você pode as duas, singular ou plural, as duas formas, tá? Então, estava tudo bem aqui com esse parecem. Parecem não fazer mais sentido na sociedade dos dias de hoje. A letra D, em 2016, uma pesquisa com usuários da internet concluiu que algumas pessoas que postam excessivamente nas redes sociais o fazem. O certo teria sido dizer pessoas fazem. Porque é isso que ele está querendo dizer, né? As pessoas é que fazem isso, elas é que postam. O verbo deveria ficar no plural. Letra E. Decidir entre devorar ou clicar tem perturbado. Esse tem deveria ter vindo sem acento. Decidir tem. Por quê? Porque o sujeito é oracional. Novamente, um sujeito
que é uma oração, o verbo fica no singular. Vamos ver se o resto estava certinho. Tem perturbado aqueles que oscilam entre desfrutar o momento da refeição e partilhá-lo, ainda que à distância, com amigos e familiares. O resto estava certinho, esse lo aqui no singular, concordando com o momento da refeição. Estava correta essa concordância nominal do pronome o. Já havíamos identificado aí o erro. Tudo bem? Entendeu? Bom, né? Muito bom treinar com questões, muito bom ver tudo aquilo que você estudou na prática. No próximo bloco, nós vamos fazer mais um pouquinho desse treinamento. Então, fique ligado, já volto com mais para você. Até já!